Segunda de Reis 2, de 1 ao 15. Do 1 ao 15. Ele vinha de Gilgal, olhem só. Vinha de Gilgal. E aí ele coloca que significa... Depois diz para Eliseu, fica por aqui. Ou seja, eles vinham de Gilgal. Fica aqui porque Jeová me enviou a Betel. Betel. A casa de Deus. Que é a igreja na dispensação da graça. Verdade? Saindo até Eliseu, os filhos dos profetas que estavam até Eliseu, ou seja, na casa de Deus, e sabemos que é a dispensação da graça, encontrando Eliseu, sabes que Jeová te tirará hoje o teu Senhor de sobre ti. Ele disse, sim, eu sei, calai-vos. E Elias voltou a lhe dizer para Eliseu, fica aqui agora, ou seja, ele quis dizer, fica na dispensação da graça, preste atenção, fica aqui, estava em Betel, porque Jeová me enviou a Jericó. Agora, Jericó foi o lugar onde lhe deram 7 voltas em Jericó, houve um silêncio e depois gritai e caíram os muros. E olhem, aí ele escreve a igreja noiva, cidade da lua. A igreja noiva, ou seja, Jericó. Já, aí estamos numa etapa já depois da dispensação da graça. Corresponde a essa parte de Jericó. Aí é que ele diz, vive Jeová, que não te deixarei, ou seja, que não ficou em Betel, não ficou na dispensação da graça, continuou com Eliseu, com Elias, até Jericó. Quando chegam em Jericó, os filhos dos profetas que estavam em Jericó lhe disseram, sabes que Jeová tirará hoje o teu Senhor de sobre ti. Respondeu, sim, eu sei disso. Calai-vos. Agora olhem como, de que forma no tempo onde ele estava por despedir-se, vê como as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Aí está falando, vamos dizer, Elias falando, nos dizendo, eu vou ir embora, vou partir. Ele dizia, como é que tu vais embora, vais partir? Ele estava se despedindo. E depois, quando mais na frente que acontecia tudo isso, podemos ver que já sabíamos disso. Por isso que Elias também diz aí, Eliseu lhe diz, eu já sei disso. Vê, nós sabíamos que ele ia partir, ele estava dizendo que ia embora, que iria partir. Agora Deus está a ponto de abençoar a sua igreja com essa dupla porção. E está a ponto aí de Deus abençoar esse instrumento que vai deixar, que vai ficar no seu lugar com uma dupla porção. E o que está preparando é o ambiente, está preparando o momento para abençoar a esse instrumento que vai ficar, quando o visse ir embora, partir do meio de Jericó, que é a igreja noiva. Tanto deixou preparado o momento quando ele foi, lhe teria dito aí para Eliseu, porque agora que vem a promessa, quando me vires, que ia dar em Jericó a promessa para Eliseu, na frente do Jordão, porque diz... E se aproximou Eliseu, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu, que estavam em Jericó. Já estavam fora da dispensação da graça, os filhos dos profetas, que aí representava aí a Betel. Sabes que Jeová tirará o Senhor de sobre ti? E ele respondeu, sim, eu sei, calai-vos. Tomará o teu Senhor
porque ele estava consciente que iria embora, que iria partir. Ele já sabia disso. E Elias lhe falou: te rogo que fiques aqui, porque Jeová me enviou para o Jordão, e o Jordão representa a morte. Ou seja, se Jeová me enviou para o Jordão, é porque iria passar, cruzar o Jordão, que é a morte em seco. Nesse momento, nessa ocasião, onde estava sendo representado aí o rapto da igreja, passando o Jordão em seco, passando a morte. Ou seja, sem ver morte, iríamos estar passando o Jordão. Mas olha algo aqui. Elias está passando o Jordão. Olhem algo aqui. Vive, Jeová, vive tua alma, que não te deixarei. Foram, pois, ambos foram. Ambos foram para onde? Para o Jordão. Ou seja, de frente para o Jordão. Que é o tempo onde tu consegues encontrar ou ver. Ou tu encontras o Jordão onde? Não em Betel. Depois de Betel. Atenção com isso. Encontra o Jordão depois de Jericó. E o Jordão representa a grande tribulação. E 50 varões dos filhos dos profetas ficaram diante dele, distante, e eles dois ficaram de frente para o Jordão, os dois. Ou seja, eles ficaram de frente para o Jordão, de pé em frente para o Jordão. Então Elias, tomando o seu manto, o dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para um lado e para o outro lado, e ambos passaram em seco. Quando tinham passado, ou havendo passado, e aqui é onde está a parte bem importante, porque eles passaram o Jordão, e aí é que Elias lhe diz para Eliseu: pede o que tu quiseres que eu faça por ti, antes que eu seja tirado de ti, tomado de ti, pede o que queres. E disse Eliseu: te rogo que uma dupla porção do teu espírito seja sobre mim. Dupla porção virá sobre a igreja, que é a transformação. E ele lhe disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado, tirado de ti, te será feito assim, mas se não, não te será feito, não. Aconteceu que eles indo e falando, eis aqui que um carro de fogo com cavalos de fogo separou os dois, e Elias subiu para o céu num redemoinho. Eliseu vendo, clamou ou clamava: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Olha como aí ele mesmo representou isso. Os dois ministérios, representou os dois ministérios. Levantou o manto de Elias que tinha caído, voltou e ficou de pé na margem do Jordão, de frente para o Jordão, para passar o Jordão em seco, para a terra prometida. Entrando em Jericó, era depois de Betel. A dispensação da graça tinha que chegar até o Jordão, entrando por Jericó em Jericó. Bom, e aí, continua dizendo no versículo 14, tomando o manto de Elias, que tinha caído, feriu as águas e disse: onde está Jeová, o Deus de Elias? E assim que feriu as águas, da mesma forma, dividiram-se para um lado e para o outro lado as águas, e Eliseu passou. Vendo-os, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó do outro lado, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e vieram recebê-lo, e se ajoelharam diante dele. Esses 50 que estavam por lá, ou lá, que ficaram de frente para o Jordão, de pé em frente ao Jordão, isso foi no versículo 7. E vieram 50 varões dos filhos dos profetas e pararam de frente, longe, de frente deles. E os dois ficaram de pé junto ao Jordão, de frente para o Jordão. E a testemunha que viu isso que estava acontecendo aí, as testemunhas, então tinham passado para Jericó, ou seja, depois de Jericó estava o Jordão.
Y E en Apocalipsis capítulo 11, em Apocalipse, no capítulo 11, el verso no versículo 3, donde nos dice, onde nos fala, capítulo 11, pero yo creo que podemos leer capítulo 11, mas eu creio que podemos ler o versículo. Vamos a ver por aquí donde dice que Vamos ver por aqui onde fala se que levantaron sobre sus pies. levantaram-se sobre os seus pés. Esse é o versículo 11. E puseram-se sobre os seus pés e ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi aqui. Y subieron al cielo en una nube, E subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos viram. Ahí hay otra E tem uma outra parte de um outro en ângulo, donde esos ministerios, onde esses ministérios, quando estén pasando el Jordán, estejam passando, cruzando o Jordão, que é a morte, esses ministérios, se tu prestares atenção, Eliseu pasó el Jordán en seco passou o Jordão em seco y Elías fue traspuesto. e Elias foi transportado, ele voltou, regressou, Eliseu, Por el mismo lugar, por el Jordán. pelo mesmo lugar, em pelo seco. Jordão, em seco. O sea que Eliseo Ou seja, que Eliseu representa esos ministerios de Moisés y Elías, representa que en el esses día ministérios de Moisés e Elias, não que no verá último corrupção, dia esse corpo não verá não passará corrupção, de esse 72 corpo horas, não verá corrupção, não para que passará seu de corpo seja 72 corrompido. horas esse corpo, para que seu corpo seja Ou seja, corrompido, entre em corrupção, ou seja, estará que pasando la muerte, estará passando pela morte, pero como Jesús, que a los mas 3 como días Jesus, tal como ressuscitou, Jesus, que aos 3 dias fue como ressuscitou, un descanso, foi como um descanso y al para regresar ele, por el Jordán, o sea, e ao regresó de la voltar muerte, pelo Jordão, ou seja, voltou da morte, ahí la iglesia novia, aí a igreja ver noiva, ao ver eso isso, a igreja que noiva, vio que Eliseo, isso com que Eliseu Elias, viu, com que dijo, si me Elias, vieres, que disse, se me vires, cuando sea quitado de ti, te será quem concedido. disse, se me vires, La iglesia se me novia, vires al te ver será concedido quando for tirado de ti. eso A que estará igreja, ocurriendo en el día ao ver postrero, isso que estará com esse acontecendo no instrumento que último estará dia, no com ministério esse de Moisés e instrumento Elias, que estarão os ministérios de Moisés e recibirá Elias nele, essa receberá dupla porção do novo corpo, essa dupla porção do porque novo estará corpo, cumprindo-se porque plenamente, estará então, essa cumprindo-se escritura plenamente em los então essa escolhidos escritura desta nos dispensação do reino, escolhidos desta dispensação lo do cual es el reino. cuerpo eterno y glorificado que recibirá E isso é o corpo eterno al e ver glorificado a que esse ela ministério receberá ao ver esse ministério. Subir, elevar-se. si me vieres, Se me cuando sea vires, quitado de ti, quando for te será tirado de concedido. ti, te E será claro, concedido. como ele é Claro, que trae como ele é a quem los de la sexta traz dimensão, os da sexta quando dimensão. ellos vengan, Quando al vernos, eles venham, seremos transformados. ao vê-los, seremos Mira transformados. como essa escritura Olha viene a como ser cumprida essa escritura plenamente vem a ser neste cumprida, tempo final. torna-se cumprida plenamente neste tempo do fim. O sea que Do fim. Ou seja, todo lo que aqui, ocurrió allí con esa doble porción tudo o que pidió aconteceu Eliseo, lá com essa dupla porção que viene a ser Eliseu tipo y figura pediu, de lo que los escogidos de Dios, torna-se tipo e figura viendo do esse que os ministério passar escolhidos por de el Jordán, Deus, vendo esse en el ministério cumplimiento de passar Apocalipse pelo 11, verso Jordão, 3 en no adelante, cumprimento de Apocalipse viene ahora a 11, ser versículo cumplido 3 em diante, todo isso eso torna-se que passou cumprido, allí. agora vem se cumprir tudo isso que Eliseu, aconteceu lá, y ocurre que con aconteceu la com iglesia, con Eliseu escogidos, e acontece com con a igreja, individuos, com os y escolhidos como ocurre con indivíduos, el e ministerio, acontece con el com o instrumento en ministério, donde com o instrumento está onde operando está Dios en este operando. tiempo final, Deus está porque ya trabalhando él vio neste tempo do fim, porque ele já a viu su Señor o seu siendo Senhor quitado de medio sendo de él, tirado do meio dele. y al él E, verlo, ao vê-lo, automáticamente allí automaticamente recibió esa aí promesa recebeu essa como la promessa, recibió Eliseo. tal como Eliseu a recebeu. Y hubo un llamado, E aconteceu um chamado, houve um chamado de ese ángel, desse anjo, y hubo e houve un clamor de él diciendo, clamor dele. Ele clamou "Búscame, dizendo: que venga acá". busca-me, Benji, para que ele O venha sea, até que tenía aqui. que haber ese contacto Ou seja, antes que de él salir esse contato tinha que do haver, tinha que meio existir esse de contato nosotros. antes dele sair do meio de nós, do meio E da isso gente.
tinha que acontecer esse contato. E isso tem a ver, em parte, talvez hoje se falou alguma coisa disso, e algo mais eu tinha falado, eu falei, e pouco a pouco Deus nos vai permitindo conhecer o grandioso, o grande que aconteceu nessa noite, o qual veremos o cumprimento disso em cada escolhido de Deus, dessa promessa do corpo eterno e glorificado. O que aconteceu nesse dia representa o que os escolhidos de Deus, junto com os seus instrumentos, vão receber neste último dia, com esses instrumentos. Ou seja, que é tão grande a bênção que nos coube, e que podemos ver isso nas Escrituras sendo hoje materializado numa forma tão simples, que quando vejamos o cumprimento dessa promessa, diremos, verdadeiramente, essa noite foi um antes e depois na história do programa divino pertencente a este tempo final. Naquela noite ficará marcado como uma coisa que Deus vindicou, confirmou. E depois isso foi trazido em ensinamento para o povo para que recebesse essa fé de rapto. De modo que Deus nos vai abrindo cada vez mais e mais esse mistério, porque estamos no tempo para conhecer todos os mistérios do reino dos céus, todos os mistérios que estão contidos e selados nos trovões. E tudo isso tem a ver com essa fé de rapto. De modo que essa escritura podemos ir abundando, conhecendo mais dela, mais lá na frente, até onde Deus nos permitir vê-la, porque isso, podemos dizer que isso está bem fresquinho de hoje, e isso, logo em seguida, Deus já esteve mostrando que quanto mais rápido eu falar as coisas, mais rápido Deus continua me dando mais e mais. De modo que eu espero que Deus, nestes dias, continue abrindo mais este quadro para poder compreender bem tudo o que foi mostrado, o que aconteceu aí no cruzamento de Betel a Jericó, de Jericó para o Jordão, essa passagem, e de Jordão um foi transportado para o céu e o outro voltou pelo mesmo caminho. Tudo isso nós podemos ver isso depois sendo cumprido e materializado no livro do Apocalipse e no cumprimento depois da ressurreição e da transformação. De modo que hoje podemos dizer que é uma conversa aqui, já uma conversa mais do escritório para os lugares onde vocês estão me escutando, e é por isso que eu falei como que se eu estivesse falando contigo, que me escutas. E podemos colocar a conversa com os irmãos da América Latina como tema. E dessa forma, isso ficar gravado, nesta forma tão simples, para ver todos estes mistérios dos quais Deus nos está abrindo, todas as Escrituras para compreender onde estamos, de pé posicionados neste tempo do fim. Hoje, quarta-feira, 10 de maio deste ano de 2023. Aproveito uma saudação para as mães, hoje no Dia das Mães, lá no México. Uma saudação para as mães que estão celebrando o Dia das Mães lá no México. Deus as abençoe grandiosamente, as guarde, as mantenha são, as mantenha forte e que continuem também criando seus filhos no caminho de Deus e se preparando para a vossa transformação. Que Deus as abençoe a todas, e também nos países onde estão celebrando o Dia das Mães, e também neste mês aqui em Porto Rico também se celebra, vai ser celebrado o Dia das Mães. Muitas felicidades a todas as mães, adiantado, de antemão. Que Deus as abençoe, Deus as guarde, a todas as mães de todo o planeta Terra. Deus abençoe e guarde a todos os ministros, irmãos, e nosso irmão Miguel Bermudes Marim, sua esposa Ruth, e a todos os irmãos nos diversos países. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos da parte de Deus. Deus os abençoe. Palavras grandiosíssimas do nosso pastor profeta.